A natureza desafia o homem. 7 meses após o terremoto, seguido de tsunami, o Japão continua tentando se recuperar da tragédia que deixou mais de 20 mil mortos. Isso aconteceu recentemente, no início deste ano, de memória fresca. E eu podia lembrar também que nos Estados Unidos, tornados devastaram cidades inteiras. Aí você diz assim, e no Brasil? Não ficamos fora não. No Brasil a chuva fez e faz e fará novas vítimas. Nós vamos relembrar aqui, em resumo, os principais assuntos sobre o meio ambiente deste ano de 2011. Vamos ver. O ano de 2011 foi marcado por catástrofes naturais. Um dos eventos que mais abalou o mundo neste ano aconteceu no dia 11 de março, na província de Fukushima, no Japão. A região foi bastante afetada pelo terremoto de 8,9 graus seguido de tsunami, que atingiu a costa japonesa. O epicentro do terremoto ocorreu em Miyagi. 20 mil pessoas morreram. Com o desastre, a usina nuclear de Fukushima sofreu uma explosão. 3 reatores e os geradores usados para esfriá-los pararam de funcionar e não foi possível conter a radiação. O acidente se tornou a pior crise nuclear do mundo, desde o acontecido em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. A fúria da natureza foi demonstrada pelo ar nos Estados Unidos. Em abril, uma série de furacões deixaram 354 mortos em 7 estados do país. 238 somente no Alabama. Em maio, na cidade de Joplin, no Missouri, diversos tornados mataram mais 161 pessoas. Ao todo, mais de 900 casas foram destruídas. No período, fortes tempestades também atingiram os estados de Arkansas, Oklahoma e Kansas, causando mais 16 mortes. O vulcão Puyehue, localizado no sul do Chile, próximo à fronteira com a Argentina, entrou em erupção no mês de junho. O desastre natural provocou alterações no tráfego aéreo no sul da América Latina, devido aos ventos que espalharam as cinzas por toda a região. Pelo menos 6 países na Oceania, incluindo a Austrália e a Nova Zelândia, foram afetados pelas cinzas vulcânicas, apesar do Chile estar localizado a mais de 9 mil quilômetros desses países. Nos meses de agosto e setembro, o fogo castigou o centro-oeste do Brasil, principalmente o estado de Minas Gerais. Em poucos dias, o principal cartão postal de Belo Horizonte, a Serra do Curral, teve 80% de sua área destruída. As queimadas também atingiram o Parque Nacional da Serra do Cipó, o Parque Nacional da Serra da Canastra e o Parque do Rola Moça, todos no estado mineiro. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas. O ano de 2011 também foi marcado pela violência das águas. Mais de 5 milhões de pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que castigaram o leste e o sul da China, de junho a setembro deste ano. As chuvas e ventos afetaram mais de 500 hectares de cultivos no país e gerou prejuízos econômicos de cerca de 12 milhões de reais. Já na Tailândia, as enchentes causaram a morte de mais de 600 pessoas em poucas semanas. As chuvas começaram no fim de julho. Foi uma das piores inundações ocorridas no país em mais de meio século. Em terras brasileiras, a chuva deixou Santa Catarina novamente embaixo d'água. Em setembro, 44 municípios ficaram em situação de emergência. Outras 9 cidades decretaram calamidade pública. Segundo a Defesa Civil, quase 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas em 91 municípios. 3 pessoas morreram. Em outubro, aconteceu o pior desastre de poluição marítima da história da Nova Zelândia. Um vazamento de óleo de um navio cargueiro com bandeira da Libéria encalhou na costa leste do país.
Ao todo, 1.700 toneladas de petróleo, além de 4 contêineres de uma substância tóxica de ferro-silício, vazaram no mar. Em novembro, cerca de 1.500 litros de petróleo foram parar nas águas da Bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro. A empresa petrolífera americana Chevron foi a responsável pelo vazamento. Por conta do acidente, a Agência Nacional do Petróleo proibiu a empresa de perfurar novos poços no Brasil por tempo indeterminado. A ANP também acusou a companhia de produzir clandestinamente um gás venenoso em um dos 11 poços que explorava na região. A agência abriu processos judiciais contra a corporação e as multas podem ultrapassar 150 milhões de reais. Um dos assuntos mais polêmicos do ano foi a aprovação do texto do novo Código Florestal no Senado. Após meses de protestos e debates, os parlamentares decidiram que qualquer propriedade dentro da Amazônia Legal deve ter 80% de área preservada. Já no Cerrado seriam 35% e em outras regiões 20%. Antes, os produtores também tinham que recompor 30 metros de mata ciliar em áreas que não podiam ser desmatadas. Com a aprovação do novo código, esse valor cai pela metade. Em 2012, o texto vai ser analisado na Câmara dos Deputados. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui neste princípio de verão e às vésperas de um ano novo, a doutora Thaís Maria Leonel do Carmo. Doutora Thaís, eu não sei, só sabe, aconteceu tanta coisa na área do meio ambiente. Agora teve esse negócio de Kyoto que foi discutido agora até a semana passada, que foi uma briga danada. Eu nem sei por onde começar. Como é que a gente... Vamos começar por onde? Bom, fazer uma retrospectiva da questão ambiental é fazer uma retrospectiva da nossa vida, né, Ney? E hoje a gente estava vendo algumas imagens sobre esses desastres, sobre o Japão, sobre os Estados Unidos, aqui mesmo no nosso país. E a ordem do dia, o tema que está na moda, que é fashion hoje, é a mudança climática. Então, não tem um dia que nós não abrimos o jornal e não nos deparamos com temas dessa espécie. E, por óbvio, nós estamos às vésperas, né, de um grande evento, que é a Rio+20, e que certamente vai discutir aquilo que foi convencionado na Rio 92. Dentre eles, a questão da mudança climática. Então, eu tive a oportunidade, esse pouco tempo que eu fiquei na Espanha, de estudar a mudança climática e de estudar essa questão da mudança climática como um impacto na própria cidadania. E, obviamente, quando nós falamos em mudança climática, sempre é preciso ver os dois lados, né? E eu sempre gosto de ver os dois lados. Nós temos dois fatores que trazem a mudança climática. Um é ele advém de uma ação interna e outra de uma ação externa. A ação interna seria a ação antrópica, a ação do homem, que com a emissão de gases, com a desestruturação de matas, enfim, acaba contribuindo para que essa mudança aconteça. E outra é essa ação externa que o próprio sistema vivo e operante, ele de per si acontece. Então, às vezes a gente traz essa culpa só para o ser humano, né? Ele é o grande vilão que faz com que a mudança climática esteja acontecendo em seu ápice, enfim. Eu não sei se ele é o grande vilão, ele é um vilão, mas ele não é o grande vilão. Nós também temos o próprio organismo vivo da Terra se modificando, né? Isso é comprovado cientificamente. Se não fosse, nós não teríamos a era glacial, como tivemos, a era do gelo. E que foi uma alteração de hora para outra, enfim. Então, todas essas questões têm que ser sopesadas para a gente não abrir o jornal e se deparar com notícias, às vezes, em verdades ou até mesmo catástrofes que são passadas numa sequência expansiva e até agressiva, e verificar qual é a pertinência disso e o que se pode fazer para que isso não aconteça. Na Espanha, o que a senhora, entre a Espanha e a Argentina, que visão a senhora tem? São dois países pequenos, diferentes, pequenos, unidos pela língua. Ambos com quase a mesma população, 38, 40 milhões de habitantes. Território mais ou menos parecido, né?
Meio ambiente, Espanha e Argentina, que ilações a senhora tirou de lá? Bom, na Argentina nós temos uma legislação muito parecida com a do Brasil, até mesmo porque eles adotam a mesma forma de política, né? Eles vivem uma república federativa, então eles também preveem a proteção do meio ambiente na própria Carta Constitucional, como nós fazemos. E já a Espanha, ela é uma monarquia, está vinculada a toda a comunidade europeia, e existem regras que são locais, como nós também temos, e regras que são gerais para toda a comunidade. No sentido legislativo, nós temos talvez a legislação mais completa e mais bonita. O problema é o cumprimento dela. Espanha? Sim, nossa legislação é muito mais extensa, ela dá muito mais guarida aos temas ambientais, né? Lá ainda se discute se as questões ambientais podem ser levadas a juízo, como nós levamos aqui no Brasil, né? Agora, a Argentina devia ter um peso grande, porque é um país que tem as melhores terras do mundo, né? Aí tem, as viu? terras férteis da Argentina são as mais férteis do mundo. Quer dizer, lá a maioria da terra argentina é boa, né? E a maioria do que produzem em termos de ciência vinculada ao estudo da mudança climática também é muito bom. Então, essa experiência foi muito bacana, ainda que com as peculiaridades, né, locais, porque não é um problema, mas é outro fato que nós temos. O Brasil ele é enorme, cada região tem uma especificidade e cada região tem que ser cuidada com a especificidade que ela merece, para ser adequada. Isso prova disso o próprio código, né, o Código Florestal, que traz a previsão da porcentagem de área que tem que ser reservada quando da reserva legal. Agora, Thaís, o ministro Mercadante, Aloysio Mercadante, disse um dia desse, da Ciência e Tecnologia, olha, gente, as pessoas vão morrer esse ano, viu? As pessoas vão morrer, e vão morrer, sabe por quê? Porque vai ter enchente, vai ter deslizamento. Porque ele tá partindo do princípio de que tem várias áreas de risco que não foram, e a gente não conseguiu tirar as pessoas de lá ainda, né? Mas o que a pessoa mais sente é o seguinte: recentemente, as pessoas falaram assim, mas como é que pode estar fazendo esse frio? A semana passada. Como é que pode estar fazendo esse frio que está fazendo se nós estamos às vésperas do verão? As pessoas acharam que estava fazendo mais frio a semana passada do que no inverno. No começo da semana, que antecedeu a semana do Natal, as temperaturas chegaram a 32 graus em São Paulo e a 40 no Rio de Janeiro, de uma semana para outra. Isso é assim mesmo? É isso que as pessoas sentem mais. Isso é assim mesmo? É natural que isso aconteça? Ou é a gente que está produzindo isso? Aqui em São Paulo, nós podemos dizer que a gente tem uma grande contribuição. Aliás, nós temos uma grande contribuição nessa mudança, nessa alteração. Mas eu acredito que, concomitante a essa entre aspas, culpa que nós trazemos, o próprio sistema dinâmico, ele vem se adequando. Mas é fato incontroverso, né? Desmatamento, a poluição da água, a pobreza, que é uma causa, talvez a maior, de degradação ambiental. E o que a gente vê é que, muitas vezes, o próprio Estado é omisso a essas questões. O que acontece? Ele toma determinadas ações para determinadas pessoas e ele fecha o olho, por exemplo, para as ocupações irregulares, né? O processo de favelização é um processo que vem crescendo no Brasil e aqui mesmo na Grande São Paulo, colocando pessoas em risco porque estão em área de risco. E quando, na verdade, o próprio Estado deveria não só cuidar daquele ambiente que foi tomado por essas pessoas de forma ilegal, mas também cuidar dessas pessoas, oferecer uma moradia digna para que elas possam atender, inclusive, o preceito de sadia qualidade, né, de vida, de ter uma vida sadia. Doutora Thaís, houve evolução no desenvolvimento sem agredir o meio ambiente, porque esse é o grande problema da questão. A China fala, eu não posso cuidar desse negócio de meio ambiente aqui, porque senão eu paro de crescer, que eu preciso crescer, eu tenho que agredir um pouco. A Índia fala a mesma coisa. O Brasil fala, não, eu vou fazer isso, mas fica... Quer dizer, o problema é econômico também, tem uma postura econômica importante aí, né? Mas há progresso nessa área?
há progresso e a economia ela anda junto com o meio ambiente, né? É uma grande falácia acreditar que o meio ambiente ele é inatingível e que ele não está par e passo com a economia, né? A gente come meio ambiente, a gente bebe meio ambiente, a gente respira meio ambiente, enfim, nós somos o meio ambiente, integramos o meio ambiente, portanto ele está junto com a economia, o processo econômico acompanha o processo ambiental. Se houve alguma evolução, eu entendo que houve, principalmente se tratando de uma época em que a tecnologia avança em passos largos, enfim, e proporciona um cuidado maior com a questão ambiental, né? Então, como essa questão tecnológica proporciona um controle maior, um monitoramento, não resolveu o problema, mas controla. Outro dia estávamos numa reunião lá da OAB, da Comissão do Meio Ambiente, e um empresário, que todo mundo acha que é do mal, né? Numa conduta maniqueísta que nós herdamos da tradição judaico-cristã, né, Ney? Exato. De sempre ter que escolher um lado, ou ser do bem ou do mal. E nessa questão, um empresário foi levar um projeto de plantação de floresta, né, de floresta em pé, que integra o homem, reeducando, ressocializando detentos em processo de recuperação. E um projeto fantástico, lucrativo. Não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado obter o lucro, né? Nós temos a previsão do lucro. Agora, existe uma baliza. Ele não pode ganhar o lucro de qualquer forma. Ele tem que ganhar o lucro desde que ele obedeça a diretriz ambiental. Pois bem, eu quero agradecer a doutora Thaís Maria Leonel do Carmo, que é da Comissão de Meio Ambiente da OAB-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, e que vai ter muito trabalho, através da comissão e da sua própria atividade, com o desenrolar dos acontecimentos no Rio de Janeiro no ano de 2012. Por hoje é só. Um ótimo ano novo para você e para toda a sua família, com muita saúde. Até breve.